nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Sinto honrada de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um pouco, do povo de Deus, que vamos morar junto na eternidade. Deixo um abraço do meu esposo, pastor Robson, a toda a igreja, ministério. Amém? Glória a Deus. Fiquei muito feliz com o convite da irmã Girlene, Fiquei muito feliz, querida, de ter lembrado de mim, porque me dá a oportunidade de conhecer, cada vez mais o nosso povo que aqui em Piraí habita. Eu moro em Barra do Piraí, mas congrego já há 8 anos. O irmão também nos conhece, trabalha ali em frente à nossa igreja, Brasil para Cristo. Então, somos uma grande família. Então, eu amo conhecer mais um pouco do povo de Deus. Graças a Deus cheguei a tempo, não sou boa motorista, boa de roda, então não consegui subir, mas o Senhor me fez subir aqui, tem as perninhas boas, subi, graças a Deus. Aleluia. Vamos estar abrindo então ao tema, que foi me passado, Romanos 12, 2, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, tudo lindo, como sempre, As mulheres de Deus têm um toque especial. Estava ali me desculpando com a irmã, falei, eu nem me toquei que tinha que colocar roupa rosa. Estou ali com a minha netinha recém-nascida, cuidando da filha, cuidando de igreja, na correria, e passou despercebido. Me perdoe, irmãs, em nome de Jesus, mas o Senhor está na casa, aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, Romanos 12, versículo 1 e o 2 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar, aleluia, pode glorificar. Também sou pentecostal, também gosto de um glória a Deus, aleluia. Quanto mais nós glorificamos, aleluia, os céus se abrem, sobre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui fala de sacrifício vivo, aqui fala, na carta de Romanos, ali Paulo escreve a Romanos, ensinando doutrinas, falando sobre o sacrifício de Cristo, e ele vem, aleluia, falar do povo sobre santificação. Sabemos que antigamente, no Antigo Testamento, o povo ali oferecia seus sacrifícios em remissão dos seus pecados. Ali o sacerdote, representando o povo, oferecia lá o cordeiro, para poder expiar o pecado do povo. Mas sabemos que hoje o Senhor, Ele fala que Ele quer um sacrifício vivo, que Ele quer um templo diferente, aleluia. O Senhor fala na passagem, deixa bem claro, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Então o Senhor, Ele deixa aqui nas palavras de Paulo, bem especificado, que Ele quer que o nosso corpo seja um sacrifício vivo. Nós sabemos que viver no tempo a qual o mundo, ele tem uma forma, Sabemos que ali o pai, a nossa mãe tem ali aquela forma antiga de bolo, às vezes meia torta, E conforme nós vamos fazendo aquele bolo ali naquela forma, o bolo sai meio torto também conforme a forma. Mas o Senhor fala assim, que como uma forma velha que o mundo oferece, uma forma que eles colocam moldado conforme a mente deles suja, poluída, cheia de iniquidade, nos oferece. O Senhor fala, não vos conformeis, ou seja, não use a forma que o mundo vos oferece. E isso, o Senhor especifica, porque aquele que quer
viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não pode viver dentro dessa forma. O que o mundo oferece aí fora? Né? Tudo pode, não tem respeito ao próximo, falta de amor, né? Sabemos que se mata por qualquer coisa hoje, né? Ali teve um caso que nos assustou aí no centro da cidade, né? Mas sabemos que por muito menos se mata, porque o amor já se esfriou em todos os lugares e muitas das vezes até dentro da casa do Senhor. E o Senhor, Ele nos alerta, né, a vivermos o amor verdadeiro, a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Ele quer uma igreja que acolhe, Ele quer uma igreja que sirva, né? Hoje em dia todos estão na fila de milagres, na fila de promessas. O Senhor fala assim: olha, eu quero que o meu povo entre na fila dos propósitos, porque maior do que o teu milagre que você precisa é o propósito, como foi falado de Débora, de viver um propósito de Deus nessa terra. Está todo mundo preocupado em resolver os seus problemas particulares. E eu digo para você que viver dentro da forma do Senhor é negar a si mesmo. Quantas tribulações acontecem na nossa vida, porque nós somos moldados, né, pela misericórdia do Senhor, a graça dele. E ele diz que o fardo mais pesado ele já carregou. Ele deixa algo leve nos moldando nessa terra. Esse sofrimento ele é passageiro. Mas tem muitos que passam pelo sofrimento mais de uma vez, como o povo no meio do deserto, rodando ali 40 anos num trajeto que eles iam resolver rápido. E às vezes a gente passa por aquele, né, mesmo período de provação, talvez a mesma prova por várias vezes, porque ainda não sofreu a transformação a qual o Senhor nos pede. Porque vinde a mim como estáis, mas o Senhor não quer que a gente permaneça como chegamos na presença dele. Imagina outrora a missionária Carla, né, assim como eu não nasci num berço evangélico, né, eu ali pertencia a outras religiões, até 23 anos de idade, aceitei Jesus aos 24 anos, né, na perda da minha mãe, participava das coisas do mundo. Quem já ouviu o testemunho do meu esposo, né, que ele foi gerente de baile funk, trabalhava né, para as comunidades no Rio de Janeiro, ali para o tráfico, para colocar jovens se drogando, né? Ele ali teve nessa vida mundana porque se a gente não se transforma, não deixa a palavra entrar no nosso coração, quem entra vai ser sempre o inimigo achando brecha em nós. E eu ali 2 anos de convertida, eu não conseguia ainda entender o propósito que Deus tinha comigo, eu ainda não estava madura na palavra e deixei muitas das vezes o inimigo entrar, porque ele sempre procura a mulher, que a maioria das vezes a mulher ela vem primeiro para os caminhos do Senhor. Ela tem um coração mais maleável, mais fácil de ser acessado, né? Então eu ali fui primeiro para o caminho do Senhor, meu marido foi junto comigo, mas não foi de coração, foi para me acompanhar. Com 2 anos de convertido, de ali batizado, ele por permissão, que o inimigo às vezes precisa daquele que está mais alicerçado na fé. Para ele entrar, ele entra sempre disfarçado, porque ele não vem de chifre, ele não vem fedendo, ele entra com um sapatinho de algodão. E eu lembro que a gente estava passando uma prova terrível financeira, e ali o meu padrinho de casamento, que lidava com a equipe de som, foi nos visitar oferecendo um emprego para o meu esposo. E eu lembro que os dois assentados na sala, dependia do meu aval, da minha opinião, porque era eu que estava mais alicerçada na época. E ele vai e me pergunta, olha, ele vai lá só para montar a equipe de som e depois ele vai embora. E eu peguei e fiquei pensando na minha situação, que muitas das vezes nós estamos tão ligados no nosso milagre, na promessa, no que a gente tem para receber, sendo que a igreja foi posta na terra para servir. Quando a gente é imaturo na fé, a gente não toma posse da herança que Deus
Deus coloca sobre a nossa vida. A Bíblia mesmo fala, né, que enquanto o filho for imaturo, for criança, ele não recebe a herança, né? Eu precisava estar mais madura para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E eu ali deu a mão, não, então tudo bem, ele pode ir, que vai lá, monta e vem embora para casa, não participa, né, dos bailes. E aí naquilo, quando eu vi, o meu esposo estava saindo de casa na quarta-feira e voltando só aos domingos, fazendo baile nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque assim, é quando a gente abre a legalidade, é quando o inimigo pega você fraca, ou você passando provações. Mas o Senhor, Ele quer que você seja provado. Eu precisava amadurecer, eu precisava chegar num propósito maior, porque Deus está ali alertando: olha, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Então o Senhor, Ele quer não só o meu coração e a minha alma. Aleluia. E sabemos que o nosso corpo, ele tem ali os seus sentidos, né? O tato, o olhar, o ouvir, o falar, o cheirar. E tudo isso é para servir ao Senhor. E quando eu empresto o meu corpo para servir a outras coisas, né? Ou seja, eu tenho que perguntar, o Senhor Jesus ficaria vendo certas coisas que eu estou vendo? O Senhor Jesus ouviria certas coisas que eu estou ouvindo? O Senhor Jesus falaria de certas coisas que eu falo? O Senhor Jesus tomaria certas atitudes que eu tenho tomado? Então, todas as vezes, Cristo é a minha medida, Cristo é a minha porta estreita, a qual eu só posso passar por ela quando eu estiver coerente, de acordo com Ele. Louvado seja. Eu preciso estar sempre me ajustando em Cristo, porque dentro da igreja somos todos iguais. Aqui todo mundo é crente. Olha essa coisa linda, né? Todo mundo bem vestido, arrumado, bonito. Isso mesmo, para servir a Cristo a gente tem que passar na rua e o povo vê, lá vai um povo lavado, remido, posicionado, aparência de luz, mas por dentro tem que ser luz também. Porque quando a gente passa por essas portas, chegamos no nosso lar, a gente ali se despe, né, de toda a cerimônia. Ali a gente é o que é. Aí você fala de qualquer jeito, e aí você age de qualquer jeito, e muitas das vezes a família reclama: você vai para a igreja e faz isso e faz aquilo, né? É o próprio Senhor usando as pessoas que estão à nossa volta, usando tudo à nossa volta, porque Ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Então vai ter sempre uma exortação quando você estiver errando, quando não estiver coerente com Deus qual servimos, sempre vai ter alguém para nos alertar: olha, está errado o que você está fazendo. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu vi uma propaganda de uma igreja e ela colocava assim: pare de sofrer. E aí eu lembro que esse pare de sofrer, mas como assim parar de sofrer? A igreja está oferecendo para parar o sofrimento. O crente, ele aprende dentro do sofrimento. O crente, aleluia, louvado seja, o Senhor, Ele nos transforma, Ele nos molda, porque quanto mais se amassa as uvas, melhor é o vinho. Quanto mais se amassa as azeitonas, melhor ali é o azeite. Louvado seja. Às vezes o Senhor precisa moldar o vaso, talvez quebrar de novo e refazer, porque o mais importante é a nossa salvação eterna. É o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Louvado seja. Ele vai trabalhar nossas vidas, ainda que a gente perca algumas coisas e perca algumas pessoas. Há um propósito. Toda vez que eu penso só no meu milagre, só na minha promessa, eu olho só para mim, eu não consegui ainda ouvir a voz do Senhor, nem enxergar o que Ele tem para mim, ainda não estou vivendo dentro da forma de Deus. Porque é muito mais, tem mais a ver com as pessoas que estão à minha volta do que comigo mesmo. Deus vai sempre colocar pessoas à nossa volta. A sua vida é uma carta lida. O nosso culto racional é o que a gente é da hora que acorda até a hora que a gente dorme. E o Senhor, Ele espera que você reflita a luz de Cristo aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você passa, onde você estuda.
vida, né? Dentro da sua família, porque lá é a sua primeira missão. Aleluia. Culto rosa, autocuidado. Se você se ama, você vai se entregar por inteira para Cristo. Não pode ter portas fechadas dentro de você que Cristo não entre. Não pode ter arestas que Cristo não acessou. É quando você vai por inteiro. Tem gente que fica assim: eu não gosto de louvar certo louvor, porque fala por Ele que eu estou perdendo tudo com amor e alegria. Eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. O que Ele tira, o que Ele coloca, aleluia, Ele está fazendo para o meu bem, para a minha eternidade ao lado dEle. Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. O que Ele faz é perfeito, a sua vontade é boa, é agradável. Ele cuida de cada um de nós nos detalhes. Enquanto eu estava lá, com os olhos da carne, pensando no meu milagre material, eu estava botando o meu lar na derrota. E o meu esposo, depois de ter desviado da igreja por conta de uma palavra que eu permiti, porque o inimigo vai sempre procurar a permissão daquele que está mais forte na presença do Senhor dentro da sua casa, do meio da sua família. Aleluia, Jesus. Ele vai precisar da sua permissão, porque se Deus já habita em você, se você aceitou Jesus, ele precisa de legalidade para entrar. Não tem esse negócio dele invadir, não tem esse negócio dele achar o território e falar que é dele, né? Nós sabemos que quando Cristo está sobre a nossa vida, Ele pensa que pode, mas não somos mais presa fácil. Ele precisa da tua permissão. E além dele entrar, quando meu esposo chegava em casa dos bailes, a panela voava. Missionária Carla era muito brava. E eu lembro que o que foi dito hoje aqui, quando eu sentei aqui, que a irmã falou o versículo inicial: a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói com as próprias mãos. É um versículo falado em toda festividade de mulher. É um versículo que fica gravado na mente e no coração. E a palavra de Deus é dessa forma. Na hora certa, aquele versículo que você tanto escuta, ele vai funcionar como um remedinho para a tua alma. E eu lembro que naquele dia me deu um estalo. E a minha pastora veio falando comigo. Olha, na época a falecida pastora Cleia, ela veio falar para mim: olha, enquanto o seu esposo estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai continuar perdendo ele. Porque Jesus precisa ser o primeiro a ser agradado, a ser querido. Ele precisa ser o primeiro a ser reverenciado, a pessoa mais importante. E eu, às vezes, eu me vestia e saía 3 horas da manhã com uma barriga enorme de quase 9 meses da minha segunda filha, montava numa bicicleta para ver o que o meu esposo estava fazendo dentro dos clubes. E já estava na presença do Senhor. Há lugares que as suas perninhas não podem te levar mais para estar. Há lugares que o Senhor não quer mais que você esteja. Há mesas que você não pode mais participar. Há situações que você não pode mais estar envolvido, porque há uma nuvem de testemunhas nessa terra, esperando de você a aparência de Cristo, esperando de você refletir o amor de Jesus. Mas hoje em dia o povo está muito difícil, o amor se esfriou. Eu estou mais preocupado com o pecado que o meu irmão está cometendo do que com os meus. A igreja hoje não é tão acolhedora, e isso eu falo sem placas de denominação, porque a gente luta dentro dos templos com isso. É um observando o outro o tempo todo. É bíblico, porque é ferro amolando ferro, né? É bíblico, mas eu não posso olhar para os homens. A Bíblia fala para mim olhar para aquele que é perfeito, para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E muitas das vezes eu estou olhando para o homem que é errado, que pecou. E quando eu olho para os homens, eu vou ver todo tipo de coisa ruim, porque os homens nessa terra já foram destituídos da glória de Deus, mas a infinita misericórdia do Senhor nos reconciliou com Deus, aleluia. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a perfeição, e nada me para, e nada tira minhas forças. O meu irmão tem um dia mal também, o meu irmão tem um dia que ele chega mal na igreja, talvez de mau humor, ele foi atacado, ele foi ferido, e a igreja tem a missão
Talvez naquele dia ele sofreu tanto ataque do mal, não tinha uma cobertura de oração. Talvez aquela pessoa que mais dá trabalho é Deus te despertando. Ore pelo seu próximo. Tu tem que ir para o céu, mas o seu irmão vai junto com você, a tua família vai junto com você. Sabe aquela pessoa que mais te perturba? Ela é uma missão na tua vida. É por ela primeiro que você tem que orar. Eu sei, irmãos, tem pessoa que é muito trabalhosa. Não existe pessoa difícil, existe pessoa que você não acessou da forma certa. Porque tem gente que você conhece, tem gente que é apresentado por outras pessoas. E tem irmãozinhos que gostam de vender José. Não é assim? Pega o José, fala para você, ó, o José é assim, assado, vão matar, vão botar dentro da cisterna. Você não conheceu. Talvez o seu acesso nessa pessoa seja a virada de chave, a mudança de destino. Porque a mulher de Deus, ela foi chamada para mudar destinos. Ela foi chamada para edificar. Ela é apaciguadora, ela é apacentadora. Você não pode esquecer da tua missão. As mulheres são maioria na igreja. Imagina um exército de mulheres que acolhe, que ora, que edifica, que é adjunta dos seus pastores, que está ali edificando a obra o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém transformado, ele esquece de si mesmo. E ele acaba movendo o seu coração para Deus. Agora você é instrumento. Eu alcanço a maturidade e a transformação que o Senhor quer quando eu sumo, quando eu não apareço. Porque agora quem aparece em mim é Cristo. Quanto mais eu tenho desejo de aparecer, eu tenho desejo de ser apresentado, eu tenho desejo de ser elogiado, quanto mais eu me coloco em evidência, sinal que eu não entendi nada do Evangelho. Você já tem uma luz que Deus colocou sobre a tua vida, tem um azeite, uma candeia que jamais pode ser guardada sem ser notada debaixo de uma cama, em cima de um armário. Ela vai sempre brilhar. Você não precisa dos holofotes nem do microfone. Lá onde você trabalha, você pode fazer a tua missão. Lá pode ser aonde tu vai lançar as redes. Essa igreja pode ficar pequena. O tipo de pessoa que você está se transformando pode ser um pescador de alma, uma pescadora de alma. Louvado seja. Glória a Deus. A igreja precisa servir a sua comunidade. E eu tenho falado com o Senhor, ali onde nós estamos localizados, Brasil para Cristo, a vizinhança ali tem até, como é que se diz? Que colocou na justiça a igreja por causa de barulho. E eu falei, nós temos que conquistar essa vizinhança. Vamos servi-los. Vamos ir de encontro com eles. E esses dias surgiu um casal que pediu para fazer um casamento lá na igreja. E nós tínhamos, nesse dia, um evento que meu esposo ia pregar, ia dirigir, até foi ali embaixo no Tucão. E aí nós vamos fazer o casamento. E a vizinha católica, entramos na casa dela cheio de imagens, né? Falei, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos acolher e mostrar quem é o povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós lá ajudamos ela, anda de bengalinha, desceu e foi lá na igreja, ficou maravilhada, com carinho, com a situação que a gente, né, colocou para aquele casal que queria fazer uma cerimônia para guardar uma foto e não tinha condições e pediu à igreja. Falei, nós vamos fazer sim, porque a igreja nessa terra vai servir. São os outros. Nós temos que ganhar essa cidade para Cristo. É servindo. Paulo, quando entrou em Éfeso, ali com os discípulos de João, e orou, os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. E eles começaram a pregoar a palavra naquele lugar que era de tremenda idolatria, o maior templo de idolatria da época, uma cidade onde vivia da feitiçaria. Quando eles começaram a pregar o Evangelho, começou a se formar uma montanha de livros de feitiçaria e fizeram uma fogueira. Porque aonde tem servo de Deus, as trevas têm que bater
retirada. Aleluia. A mudança de mentalidade das pessoas fizeram com que aquelas pessoas colocassem seus livros de feitiçaria para serem queimados. Você tem que provocar essa mudança onde você mora, aonde você congrega. Você tem que servir a comunidade em volta de você. Seja mais hospitaleiro ali com seus vizinhos. Imagina lá aquela mulher que precisou pedir as vasilhas emprestadas. E se não tivesse caminhando bem com seus vizinhos, com a sua comunidade, você ia pedir vasilha para quem? Glória a Deus. Ela era tão especial, era uma mulher de um dos discípulos ali, né, do profeta. E ela era uma pessoa tão do bem que ela conseguiu vasilhas, que conseguiu viver daquele azeite para o resto da vida. Depende da tua existência, depende da forma que você representa Cristo nessa terra. Quando a gente querendo parar de sofrer, e na realidade a placa que a igreja tinha que usar na época da propaganda "pare de sofrer" era "pare de pecar". Nós temos que voltar para dentro de nós e todos os dias velar a forma que Cristo deixou, os princípios, o seu modo de agir. O Senhor sempre está falando como viviam os cristãos. Olha aqui em... Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como viviam os convertidos em Atos 2,42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja que o Senhor quer. Hoje é dia da Reforma Protestante. 508 anos da Reforma. Nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor com uma excelência, podendo acessar a palavra de Deus, porque alguém teve coragem de reformar a sua mente. Ele leu lá, Lutero leu: o justo viverá pela fé. Que fé é essa que eu estou vivendo? Que às vezes eu guerrei com o meu braço, às vezes eu guerrei com a minha mente, em vez de eu abençoar os praguejos. Quantas vezes pessoas não fazem mal? Eu já vi, né, pessoas que congregam falar: tomara que morra. Tudo que a gente lança contra o seu próximo volta para você. O Senhor pode devolver a você aquilo que você oferece ao seu próximo hoje. Quem é você no seu dia a dia? Autocuidado. A maioria dos cânceres são resultado de mágoa, de falta de perdão, de alma doente. Hoje é o último dia a qual vem essa reflexão de cuidar da saúde, o templo do Senhor. O Senhor não está falando aqui sacrifício vivo, Ele quer um templo separado. Começa lá, leva Jesus e as doutrinas dele para o meio da sua casa, da sua família, para o meio do seu casamento, porque você é mulher santa, não uma prostituta. Leva para o teu casamento santidade. Leva para a tua família, para os teus filhos, porque hoje eu vi lá naqueles rapazes todos que morreram no Rio de Janeiro, quanta mãe ali crente. O filho precisa de atenção. Não é só colocar o filho no mundo. Não é só cuidar da igreja e deixar a família sem os olhos sobre elas. O Senhor, quando dá filhos, são pessoas, são tesouros, como a irmã falou, são os milagres que ela recebeu. São tesouros que você vai cuidar pro resto da tua vida. O filho precisa ser visto. Tem mãe que já não conhece mais o seu filho, que na igreja ele é ótimo, mas em casa ela é desapercebida com os seus filhos, desapercebida com o seu esposo.
Quando ela percebe, o esposo já está indo embora de casa, porque ela não consegue mais olhar para a sua família. Ela quer tanto impressionar as pessoas, né, dentro da sua igreja, lá no seu trabalho, que esquece do seu primordial. Abaixo de Deus vem a família. A família vai levar o teu legado. Que legado você está deixando dentro da tua casa? Santifica o seu lar, santifica a tua vida, o teu modo de tratar, o teu modo de falar. Deixa a agressividade de lado, se cuida, mulher de Deus. Tem a fase da nossa vida que a gente precisa ir no médico, olhar os nossos hormônios, olhar o nosso corpo, precisa cuidar da mente, precisa fazer exercício, não é idolatrar o corpo, mas o templo, para ele durar mais, você precisa cuidar dele. É bíblico, aquele que não cuida do templo morre. E nós estamos aqui, culto rosa, por quê? Autocuidado. O perdão, quando você não lança, você carrega essa pessoa que você não perdoa. Você dorme com ela, acorda com ela, almoça, janta, toma banho. Ela está lá. E vivendo a vida dela, nem aí para você. E você lá com o seu pensamento agarrado, vivendo aquela cena, aquela palavra amarga, aquela atitude ruim o tempo todo. Você mesmo fazendo mal a você. Perdão é a perda grande. Já perdeu, passou. O que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que isso. Glória a Deus. Não carregue ninguém com você, a não ser em oração. Não carregue ninguém, porque o seu coração é uma fonte que depende toda a sua vida. Tem milagre que ainda não foi liberado sobre a tua vida porque você não perdoa. Tem milagre que ainda não aconteceu porque esse processo, Jesus, ele está na minha boca, nos meus olhos, nos meus ouvidos, mas no coração ainda está cheio de coisa ali dentro, tomando lugar que é para o Espírito Santo tomar todos os espaços. Joga esse lixo fora. Se coloca na presença do Senhor, deixa Ele te encher, Ele vai te sarando de dentro para fora. A tua alma vai se alegrar na presença dEle, porque Paulo conseguia ali dirigir várias igrejas de longe, encarcerado, machucado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava ali desejando morte para aqueles que encarceraram ele. Ele não estava ali espraguejando ninguém. Ele estava ali fazendo a palavra de Deus acontecer, preocupado com como as igrejas estavam indo. Qual é a sua maior preocupação? É prevalecer sobre quem te persegue? É prevalecer, mostrar que você tem valor? Jesus já mostrou o tamanho do seu valor. Ele morreu por você. Ele morreu por amor. A maior prova de amor foi tudo que ele sofreu. Mas eu passo daquela porta para fora. Eu já cansei de ouvir falar de Cristo. Ele não passou aqui na terra nesse tempo. Eu só sinto o Espírito dele. Parece algo distante, algo que não existe. Só está na boca dos crentes, no pastor que prega. Né? Eu vivo como se Jesus fosse algo distante. Ele está aqui nessa noite, dentro desta casa de oração. Quando esse culto foi aberto, ele já estava aqui botando a mesa. Dizendo: filho meu, filha minha, sinta a minha presença neste lugar. Tenho eu contigo nessas terras algo novo. Entrega a sua vida como uma folha em branco nas minhas mãos. Deixa que eu resolvo para você as suas questões. Te entrega por completo. Deixa que eu sou o Deus da vingança. Sou eu, Deus da providência. Quero vós como sacrifício vivo. Como é bem-aventurado aquele que teme a Deus e vive os seus princípios. Tem gente que acha que viver dentro dos princípios do Senhor é uma prisão. E não é muro de proteção. Quem não vive dentro dos princípios do Senhor é presa fácil na mão do inimigo. O Senhor quer que você congregue. É congregando que você sara a tua alma. A igreja chamada hospital espiritual, aonde
começou lá na alma. É aqui que você vai tapando as arestas. Imagina Neemias tentando reconstruir uma cidade totalmente destruída, cidade da sua infância, dos seus pais. Sanbalate e Tobia ali falando, não vai não, aquilo é loucura, como é que você vai edificar aquilo tudo? Duvido você edificar alguma coisa lá. E se ele desse ouvido? Não deu ouvido, Deus vai resgatar seu filho, seu marido, alguém que você está orando, Deus vai resgatar, não desiste não. Agostinha, sua mãe Mônica, orou 40 anos por ele se converteu depois de 40 anos, imagina, a senhora idosa já ali, e vendo o filho dela ser também um dos maiores reformadores da história. Você está aí desistindo, está orando 2 anos, 3 anos. Quem tem alguém aqui orando 10 anos por alguém da sua família, da sua casa? Fala para você, não desista. Tem coisa que é edificação para a tua alma. E se Deus deu essa missão a você, porque você é capaz. Ele entregou vidas aos seus cuidados, porque você é capaz. E é Ele quem te capacita. Tem gente olhando para os dons e não é o dom que leva você para a eternidade. O que leva você para a eternidade é a comunhão com Ele. É o seu entrar dentro do quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho e falar com Ele no secreto. Mas os crentes hoje não estão gostando mais de orar. Quanta gente com preguiça do secreto. Aqui na igreja é bom de orar. O pastor está vendo, o irmão está vendo. Chega em casa, não ora para comer, não ora para dormir, não ora para acordar, não ora para nada. Senta e come como se fosse um mundano. Vive como se Deus não existisse. E Deus fala, eu quero mudança dentro da sua casa, filha. Vou eu virar essa história. Vou eu, Manai, decanta, e dar um fim a esse cativeiro. Quero o seu posicionamento. Se levanta para me servir e para ser de verdade diante de mim. Deus soberano de glória, se eu pudesse, eu te levantava pela mão, trazia aqui na frente, para que o Senhor, seja glorificado na tua vida. Mas o Senhor não escandaliza, filho, não. Ele está te dando mais uma chance de você viver uma nova história. Ainda não é tarde. Deus fala que ainda não é tarde para o quadro mudar, para a situação virar. Ele quer te dar livramento de coisas ainda piores. Está ruim? Quanto mais você reclama, mais pior a situação. Até que horas vai ali, pastor? Até que 9 horas termina o culto? Já estou encerrando em nome de Jesus. Até quando? Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor. Até quando você vai deixar o inimigo tomar territórios? Até quando você vai deixar o inimigo entrar na sua casa e fazer arruaça no meio da sua família? Se posiciona. É gostoso servir ao Senhor. É gostoso colher dos frutos. Como eu te disse, o meu esposo foi para o mundo. Para trazer de volta foi outra luta. Mas eu tive que ceder. Eu tive que olhar e ser a mulher que edifica. Ele passou a sentir falta de casa, porque quando ele começou a chegar em casa, depois que a palavra veio e me edificou, ele começou a sentir falta de casa, que ele chegava, tinha a comida que ele mais gostava. Ele chegava e estava tudo arrumadinho e limpinho. Até que um dia ele falou, eu quero ir lá nessa igreja que mudou tanto você. E até o dia de hoje ele está na presença do Senhor. Você pode mudar a história da sua família com a atitude que você toma diante da tua vida. Deus de poder e glória, isso aí é a tua palavra pregada, meu Pai. Ah, Senhor, rega essa semente nos corações, que eles possam, Senhor Jesus, servir a comunidade aqui em volta. Dá estratégia a esta igreja, Senhor, porque ele já tem a Ti, meu Pai. Eu sinto a Tua presença neste lugar. Eu sinto uma fonte de milagre que jorra aqui o tempo todo. Eu sinto, Manai Decanto, os filhos de Deus que Ele chamou para este lugar chegam tão cansados muitas das vezes e não percebem o milagre acontecer.
acontecendo. Toma, Senhor, as causas dos teus filhos. Renova as forças deles, meu Pai. Os abençoe em tudo que fizerem, Senhor. Entra lá no meio da casa, da família. Todo cativeiro do mal seja virado em o nome de Jesus. Haja prosperidade, haja paz, haja alegria. Que seja uma bênção, um casamento, meu Pai, dos teus filhos. Blinda, Senhor Jesus, para que nenhum venha cair em tentação, mas livra de todo mal. Renova a mente, renova o coração, Senhor. Tira tudo que não provém de ti, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, as invejas, as falácias. Eu desligo tudo que é ligado ao reino das trevas, da vida dos teus servos, Senhor. Seja abençoada esta casa de oração e a todos que aqui congrega, cada vida que adentrou essas portas, esta pessoa que está ao alcance da minha voz, seja abençoada, liberta em o nome de Jesus. Grande é o mistério de Deus neste lugar. Há anjos na porta desta igreja. Você que está aí nos ouvindo nessa noite, o teu milagre depende de tu passar por essas portas, Manai Decanta. Aqui tem um povo que quer te acolher em oração, que quer te abençoar e te ajudar. Venha servir ao Senhor. Ei, Deus Santo, registra, meu Pai, mais esta palavra no livro da vida, pregada no dia de hoje, em o nome de Jesus. Abençoa as mulheres, meu Pai, desta igreja, esse grupo de mulheres, Pai, maravilhosa, a qual o Senhor levantou aqui. Entrega aos seus cuidados, nas suas mãos de poder, que sua descendência seja abençoada e protegida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que as palmas louvem nosso Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigado pelo seu cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus convida a pessoa que está missionária em nome de Jesus. Vamos estar orando por tempo em nome de Jesus. Toda a o pastor vai enfrentar a bênção. Preparou alguma coisinha? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento do curso. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo momento da tua palavra, Pai, o Senhor nos despertar, Senhor amado. Que o Senhor, nessa noite, eu lhe peço, Senhor amado, que o Senhor venha levar, Senhor amado, o teu bolso, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Que o Senhor aqui que vão pegar o veículo, para que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha, meu Deus querido, ó Deus, livrar de todo o mal, livre o nome sanguinário, livre o nome fraudulento, tome que maquina mal, meu Senhor, toma, Senhor amado, nossa vida nas tuas mãos. Ó Deus, continua, Pai, nos conduzindo debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai amado. Meu Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar um final de semana abençoado, Senhor. Meu Senhor, fica conosco, Senhor, nessa noite. Eu lhe peço, Senhor, essa minha humilde oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, vamos dar a bênção. Muito bem. Lembrado pela missionária, o dia de hoje, meus amados, é um marco na história da igreja. 31 de outubro do ano de 1517. Martinho Lutero teve coragem de desafiar toda uma hierarquia injusta e levar um protesto. Por isso nós somos chamados de protestantes. Hoje ficou bonito, né? Ser chamado de gospel, evangélico, mas eu tenho dito que já é chegado o tempo de uma nova reforma, porque a igreja tem se desviado e o Senhor tem clamado pela sua igreja, nos seus santos e retos caminhos. Quero glorificar o nome de Jesus pela vida da missionária. Leva a nossa gratidão ao pastor Robson e a toda a Igreja do Brasil para Cristo.
Quero glorificar o nome de Jesus, porque cada mulher que foi chamada para ministrar durante esse mês trouxe mensagem de excelência. Isso é bom demais. Nós sabemos que tem mulheres que estudam, que tem conteúdo para passar para a igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a esta congregação por nos receber nesta noite. Prefeito Jorge, diaconisa Helene, pastor Paulo Eduardo está trabalhando, a missionária Taliana. Muito obrigado a toda a congregação dos servidores. Quero justificar a ausência do pastor Sebastião, e ele liberou a missionária Ana Cristina, ficou lá com o Bernardo, né, cuidando daquela bênção, é o netinho do casal. Chega de falatório e nós vamos receber a bênção com o pastor Paulo. Estenda as mãos, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós nesta noite, com todo o povo de Deus na face da terra. Eu, a sua voz, digam comigo: Amém. Eu, você, nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Para as crianças!